na ordem espiritual, ele foi, de fato, o brasileiro mais proeminente, mais importante, porque ele, antes de se tornar o que se pode chamar, se é que se pode chamar, de um profissional espiritualista, ele estudou muito a matéria do espiritismo e recebeu um manual muito forte deixado por Kardec, que ele era um admirador, ele lia tudo de Kardec, e ele compilou todas as mensagens que o Kardec deixou antes de desencarnar, dizendo que o Brasil tinha sido escolhido pela espiritualidade como o país do Evangelho, o país que iria abrigar, seria a pátria do Evangelho, porque iria abrigar todas as religiões. Não haveria guerra, não haveria problema nenhum de que qualquer seita, qualquer conceito religioso se instalasse no Brasil. Isso incentivou mais ele, porque a primeira função do Bezerra era a preocupação dele, não só com a alma de todos nós, mas ele se preocupava muito com o sofrimento do povo, com as necessidades que o povo passava, a fome, a escravatura, o desespero desse povo. Ele foi à frente como um defensor disso, um escudeiro. Tanto assim que ele se submeteu até a torcer um pouco a sua própria vontade, a sua personalidade, e se tornou um político, porque ele precisava de uma tribuna para defender melhor o povo. Ele não resistiu muito tempo como político, porque ele viu tanta desigualdade, tantas coisas que os políticos poderiam fazer para o bem, e que faziam para o mal, e que se completavam. Isso que até hoje a gente vê, que a gente assiste na política, né? A gente se ilude às vezes com o candidato, porque ele é bonitinho, porque ele é simpático, porque ele é inteligente, e acaba cometendo erros, porque quando eles assumem esta responsabilidade de defender, mesmo com grandes projetos sociais, a população, eles se omitem, eles vão ter interesses próprios, interesses particulares. Isso aí foi uma agressão à vida de Bezerra, e por isso ele se desgostou muito com a política. Mas ele tinha a facilidade da palavra e ele se tornou um grande orador espírita, na época um orador religioso, e participou da luta social do país. Por isso a importância dele, porque ele não foi apenas o religioso que fazia preces, que fazia reuniões. Não, ele era um ecumênico, ele era uma personalidade fantástica. E o ponto maior dele é que ele morreu pobre porque ele doava tudo que ele tinha. Ele não cobrava consulta de ninguém, as consultas eram dadas gratuitamente. E ele deixou uma escola preparada para os novos seguidores, para que desse continuidade a esse propósito da cultura espírita no Brasil. Até contrariando um pouco as leis divinas,
muitos espíritas também nos decepcionaram, porque passaram também a ganhar dinheiro com facilidade, a ganhar presentes, trocar a espiritualidade por favores materiais. E todos eles foram morrendo até apressadamente. A maior parte dos grandes espiritualistas brasileiros morreram cedo, com 40, 30 e poucos anos. E quase todos por uma... O espiritismo não aceita a coincidência, mas quase todos, como uma espécie de coincidência, todos eles morreram de desastre, morreram de acidentes, morreram com morte violenta. Porque era preciso que isso acontecesse para servir de exemplo para os outros e para abrir caminho para os que vinham com esse amor. E com a chegada dos escravos no Brasil, de forma mais contundente, já havia alguns, mas de forma mais contundente, alguns poetas da libertação, inclusive Castro Alves, fizeram debates extraordinários em Salvador, no Recife, em Belém do Pará e no Rio de Janeiro, para atrair a inteligência brasileira, a inteligência política, para esse serviço espiritual, prevendo de que os acontecimentos que iriam acontecer. E o Bezerra afirmava que não eram só as pessoas que tinham karma, não era só o ser humano, não era só o ser humano que vinha traçado para algum problema, para alguma doença incurável, para alguns conceitos errados de comportamento moral. Porque ele dizia que não era só o indivíduo, era o próprio país, o Brasil, tinha um karma muito forte. O Brasil ia se tornar a maior potência do mundo, mas que ia passar por períodos muito tristes, muito violentos, de muita fome, de muita peste, de muita desgraça. E ele chegou ao ponto da sabedoria dele, da comunicabilidade que ele tinha com o alto, com os espíritos, de embarcar certas datas de certos acontecimentos na vida pública, familiar do brasileiro. E ele pedia apenas que ele não estava aqui para alicerçar o povo e dizer que o espiritismo era a melhor educação para todos nós. Não, ele não queria isso. Ele queria era o amor, a compreensão, era aqueles que tinham a responsabilidade de governar o país, se preocupasse já com esse problema social, que se preocupasse já com a criança, se preocupasse com a velhice, que amparasse esses que eram mais chegados a Jesus, Jesus tinha mais preocupação com eles. E ele foi conseguindo abrir escolas, fazer convênios. E por causa disso, ele cedo se dedicou ao estudo da medicina, porque ele queria ser também um instrumento material, não só espiritual, para poder amenizar todo esse sofrimento, essa luta. E ele se tornou um humanista espetacular, um médico extraordinário. E passava quase que o dia todo
receitando, atendendo as pessoas, curando as pessoas, dizendo como as pessoas deviam proceder. E se tornou rapidamente o líder da espiritualidade na América Latina. E por causa dele, vieram outros seguidores. Ele tinha a orientação espiritual, que ele dizia que era o mentor dele, de um grande oficial romano, chamado Emmanuel, que orientava como ele devia proceder e como ele devia encaminhar os novos espiritualistas, aqueles que vinham. E por isso um dos seguidores dele mais forte foi o Chico Xavier. E o Chico Xavier justamente adotou como padrinho esse Emmanuel também. E Chico passou a estudar, então, a literatura romana para saber quem era, como é que aquele homem que foi preparado para a violência, para os exércitos, um militar, um oficial, como é que ele se tornou esse religioso. E ele dizia para o Chico que foi por isso que ele se tornou. Porque ele, depois de muito tempo, de muitas lutas, de muitas guerras que ele participou, os enfermos, os feridos, os desesperados, procuravam por ele, Emmanuel, para pedir salvação, para pedir cura, inclusive cura física. E aí fez com que o Emmanuel refletisse. Por que ele era procurado? Por que não procurava os outros oficiais? E ele chegou à conclusão, mesmo através da evidência dele, ele tinha um poder auditivo impressionante, ele escutava demais as conversas aí do alto, de que ele tinha sido escolhido para ser um doutrinador espírita no Brasil, porque o Brasil era o campo mais fértil para proliferar essa cultura, que não era bem religiosa, mas era um princípio de vida, era uma educação, um comportamento. E foi através desses ensinamentos que Bezerra de Menezes também calcou toda a sua juventude e fazia coisas extraordinárias dentro da simplicidade dele. Tem um fato curioso, que ele pobre já, de tanto dar tudo que ele tinha, um dia chegou uma mulher com câncer, e o câncer não era conhecido. Sabia que era uma grande infecção, mas não tinha, a medicina ainda não tinha um diagnóstico perfeito. Mas ele diagnosticou e passou os remédios que não tinham no Brasil nessa época. Só tinha na Europa. E ele disse para ela: olha, vai ser um pouco difícil você encontrar esse medicamento. Enquanto você não encontrar, você vai tomando esses chás. Aí deu o exemplo de umas ervas. Isso, mas é preciso você tomar esse medicamento, porque o seu câncer está muito arraigado e precisamos combater essa infecção. E ela começou a chorar e disse: doutor Bezerra, então eu já sei que meu caso não tem jeito, não tem salvação, porque eu não tenho como comprar isso, não tenho dinheiro. E a única coisa que o Bezerra tinha às mãos
que ainda sobrava para ele, era o anel de formatura dele. Ele tirou o anel do dedo e disse, olha, isso aqui você vai vender, porque o dinheiro que você vai vender vai dar para comprar os seus remédios. E deu. E ela trocou esse anel com o farmacêutico pela fórmula dos remédios. Ela nem pegou em dinheiro. O farmacêutico ficou tão encantado sabendo que era de Bezerra de Menezes, e era um anel valioso, ele trocou pela receita e essa mulher ficou curada. E por causa disso, houve uma discussão muito forte, porque chamaram ele de curandeiro. Alguma parte da medicina contestou que a ciência ainda não tinha diagnosticado perfeitamente o câncer, como é que ele se aventurava a fazer aquilo. E ele disse, não sou eu sou apenas um porta-voz da espiritualidade. Eles mandaram eu receitar isso, que eu próprio desconheço, não conheço esse remédio. Mas só me acusem depois do resultado. E para isso eu peço que vocês me deem 2 ou 3 meses para vocês voltarem a me acusar e até me prender, me condenar, fazer o que vocês quiserem. E depois de 2 meses, a mulher estava completamente curada. E houve uma discussão muito grande em Roma, porque alguns inteligentes deram isso como um milagre. E a religião católica não aceitou. Se até hoje é difícil se provar assim, um milagre, imagina naquela época. Não, precisamos de mais exemplos. E ele disse, então, num discurso que ele fez, foi o último discurso que ele fez como deputado, que os exemplos eram tantos e que viriam tantos, que não precisava ele enumerá-los e contá-los, porque o povo ia tomar conhecimento e ia saber. E aí a força do Bezerra foi crescendo cada vez mais, a credibilidade dele, extraordinária. E ele sofreu muito no final da vida, depois dos 70 anos. Nesse tempo se morria muito cedo, mas ele foi até, estendeu a caminhada dele, mas com muito sofrimento. Teve problema de vista, não enxergava, ficou quase cego. Tinha complicações no coração. Mas ele conseguiu ir até o final da vida, aqui na Terra, ajudando principalmente os pobres, as crianças e os velhos. Isso aí fez dele um líder espiritual. E só depois de quase um século, mais de 50 anos, foi que veio aparecer o sucessor dele, porque ele já tinha anunciado quem seria, que foi o Chico Xavier, que veio e seguiu todo o conceito, a caminhada, as instruções do Bezerra de Menezes e colocou Bezerra de Menezes como o patrono espiritual da cura, da medicina, de salvar, não era só salvar almas, era salvar vidas físicas. Então Bezerra foi de uma importância extraordinária e, lamentavelmente, nós somos muito pobres ainda na cultura espiritual, porque Bezerra deveria ser citado
em toda a escola pública brasileira. Não por ele ter sido um espírita, pelo seu lado humanístico. Aquele homem que estudou para curar o povo, para ajudar todo mundo, em troca de nada. Ele não queria nada para ele. Ele não tinha fazenda, não tinha casa, não tinha nada. Vivia com os amigos. Então, a importância de se fazer hoje um filme sobre a vida de Bezerra de Menezes é apenas um pagamento nosso à dignidade desse homem, desse ser humano maravilhoso. E há muito tempo já deveríamos ter feito alguma coisa. Mas graças a Deus, tudo chega ao seu tempo. Agora chegou o momento de se homenagear Bezerra de Menezes através de uma divulgação mais maciça, porque ele ainda é pouco conhecido da grande massa brasileira. E eu tenho certeza que esse filme que nós estamos rodando aqui foi uma mensagem do alto, uma mensagem de Deus, para que nós nos reuníssemos e fizéssemos. E isso vai dar uma projeção muito grande e vai dar um ensinamento ao povo de quem foi Bezerra de Menezes. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer da grande alegria, do grande momento que eu estou vivendo em participar desse filme. Eu não sei nem de quem partiu o convite, mas também não é muito importante saber de quem partiu o convite. Eu já faço parte do elenco lá de cima, quer dizer, eu chego e digo, aquele cara ali. E encontrei uma equipe de profissionais que está realizando aqui no Ceará esse filme, de uma aura, uma coisa extraordinária. O Glauber, o rapaz que dirige, que é o responsável por tudo, os câmeras, iluminadores, maquiadores, aquilo parece um centro espírita, porque todos se amam, se respeitam. As meninas do guarda-roupa, a atenção delas, o carinho daquelas moças, dia e noite, gravando até 4, 5 horas da manhã, e elas não largam um minuto. A atenção delas por nós, sabendo se a gente precisa de alguma coisa, se a gente quer se alimentar, e ajeita a gente daqui, ajeita dali. Então eu estou muito feliz de fazer esse filme, em primeiro lugar, por participar da história de Bezerra de Menezes, mas também por saber a importância que vai ter esse trabalho daqui muito breve, quando isto for lançado em mídia. Vai ser o segundo maior trabalho espiritualista já realizado no Brasil, porque o primeiro foi Além da Vida, que era uma coisa que a gente não sabia nem como começar, não se tinha noção nenhuma. A Nútia é que, através do Chico Xavier, nós começamos a receber umas mensagens e tal. E foi uma alegria muito grande, porque a gente é pioneiro dessa história, quer dizer, o nosso nome vai ficar na história do espiritismo no Brasil, como os primeiros artistas a realizar um espetáculo puramente espiritualista. Todo ele, representado com muita dignidade, com muito amor. E da mesma forma eu me sinto aqui honrado, prestigiado em participar desse filme sobre a vida do Bezerra de Menezes, que eu tenho certeza que vai me trazer mais luz, mais sucesso na minha carreira pessoal de artista. Apesar de eu já estar encerrando, já estar no final, mas sei que ainda vou fazer muito sucesso
só por causa dessa minha participação aqui com o Bezerra de Menezes. Certeza absoluta que isso vai acontecer. E todos os que estão envolvidos nesse projeto, todos vocês, todos vão receber o seu presente. Tenho certeza absoluta. Todos vão receber um presente dado. A gente não sabe nem como chega na mão da gente, mas vai chegar. E eu quero deixar, o meu amor, o meu carinho, pela maneira como nós fomos recebidos, por esse pedacinho aqui do Ceará, tão gostoso, esse clima tão admirável. Aqui só encontra carinho, só encontra carinho, só encontra amor. Só encontra amor. Os funcionários aqui da pousada, Clube das Montanhas, as meninas, os rapazes, são todos de uma atenção especial, maravilhosa, cheia de carinho. E a equipe do filme não se fala. Parece mesmo uma família. Todo mundo se querendo bem. Então eu quero agradecer a oportunidade, porque eu ganhei todos os Oscars, todos os prêmios do mundo em fazer esse filme. E tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso, e a espiritualidade vai presentear todos vocês, a todos nós. E já estão eles todinhos, os anjinhos do céu, batendo palmas, aplaudindo o que vocês fizeram.